Estou recebendo o João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio aqui do SBA. Vamos falar um pouquinho sobre os desafios para 2017 e também as perspectivas para esse ano. Segundo economistas e segundo analistas de mercado, 2017 será um ano bom para dentro da porteira. A produtividade foi recuperada, o clima está favorável, a safra de grãos deverá chegar a níveis recorde. As incertezas para esse ano são para fora da porteira. Analistas dizem que será um ano com volatilidade nos preços externos e, consequentemente, nos preços internos também. Nós teremos, segundo analistas, uma safra recorde em Mato Grosso e Paraná. João, números bons, expectativa ótima. Vamos falar agora dos estoques externos que estão elevados. Isso pode achatar os preços das commodities? Bom dia. Bom dia. Você vê que a previsão do Brasil é uma safra de 102, 103 milhões de toneladas de soja, uma safra de verão de milho de 30 milhões, e uma segunda safra que pode chegar acima de 55 milhões de toneladas. Esses dois grãos respondem por quase 90% da produção de grãos do Brasil. É extremamente importante a comercialização deles. Ou você entra com a soja com os preços na faixa de 23 a 24 dólares no porto. A grande questão é o seguinte, é o custo para você levar até o porto, os custos de portuários brasileiros, tudo isso atrapalha. E você tem uma indefinição na questão cambial. Ou seja, se a situação política no Brasil for resolver ou amenizar os problemas políticos, há uma tendência de vir mais dinheiro de fora para dentro do Brasil, de investimentos. E isso também, nós temos, soma-se agora com uma balança comercial de 2016 de 47,6 bilhões de dólares, um superávit fantástico. Isso acaba pressionando o câmbio, ou seja, o câmbio tende, é pouco provável que ele suba para cima de 3,40, 3,50. O câmbio é importante no ponto de vista da formação de preço, porque você pegar a soja vale o preço que está no porto em dólar, convertido em reais. Então isso impacta muito. Esse ano, alguns momentos, a soja chegou a valer R$ 98 no porto. Por quê? Porque, esse ano, desculpa, no mês 16, chegou a valer por causa do câmbio. O câmbio chegou a bater 4,20, 4,10, 13. Então, quando associa um crescimento do preço no mercado internacional e uma desvalorização do real, melhora em termos de faturamento. E os estoques internacionais, aliás? Estoques altos estão aumentando, o estoque de milho aumentou, o estoque de soja aumentou, ambos aumentaram, porque o aumento de produção foi superior ao aumento de consumo, apesar de que o aumento nos Estados Unidos, que é o grande produtor de milho, que é o que forma o preço no mercado internacional, o consumo deles está aumentando, especialmente na parte de produção de etanol a partir de milho, mas mesmo assim os estoques são muito altos. Só que o produtor americano também, ele não consegue ter rentabilidade se ele vender o milho a menos de 4 dólares por bushel e também a soja a menos de 10 dólares por bushel. Ou seja, eles também retêm o produto. Nesse momento, apesar de ter um estoque grande, uma safra de 386 milhões de toneladas, o produtor americano está retendo o milho, ou seja, ele acha que esse valor que está no mercado, 13,40, 13,50, não remunera ele, então ele segura. Aqui no Brasil, a situação fica um pouco mais dramática, porque eles têm uma logística boa, tem uso ferrovia, uso hidrovia, nós não, só usamos caminhão praticamente, a maior parte é caminhão. Então, precisamos melhorar a nossa logística. A grande dúvida que fica é a respeito de produtos de consumo interno, especialmente arroz e feijão. O feijão, quando falta um pouquinho, é uma quebra de 5%, 10%, ele dá uma puxada de preço. E o inverso é verdadeiro. Quando sobra 5%, 10%, ele cai de preço também de forma significativa. Esse ano de 2016, chegou a ser vendido feijão a R$15 o quilo, é um absurdo. Hoje já veio para 6, menos da metade. Ou seja, a expectativa de colheita do feijão, porque o feijão não tem a válvula de escape da exportação, ou seja, se sobrar um pouco, tem que ser o mercado interno que vai consumir. E o feijão não tem uma durabilidade nos estoques. Sabe? Se ele ficar muito tempo, ele fica velho, ele fica duro, cascudo, dono de casa refuga, é difícil usá-lo, você não tem um aproveitamento. No caso do arroz, nosso arroz é tão boa qualidade que você, mesmo com nossos custos maiores que nossos vizinhos e mesmo que alguns países da Ásia, a gente tem mercado internacional, mas não é um mercado tão grande, porque o arroz é um mercado muito amarrado lá fora. Os países colocam barreiras, especialmente barreira tarifária.
O Japão, por exemplo. O Japão custa no mercado interno japonês 5, 6 vezes o que custa no mercado internacional. Por quê? Porque eles querem que produza lá, querem manter o produtor japonês no campo lá. João, você falou do arroz e do feijão, são dois produtos voltados para o mercado interno, basicamente. Os produtores serão prejudicados com essa recessão que deve assolar esse ano até pelo menos meio do ano. Queda na renda, desemprego, baixa demanda interna. Será que o produtor vai ser prejudicado com isso? Olha, eu creio que não vai haver uma redução significativa, porque arroz é um negócio barato. Você compra arroz por R$ 2,40 o quilo. É muito barato o arroz pronto, né? E o feijão caiu de preço. Ele de 15 ele veio para 6. Ou seja, caiu bastante o preço dele. E é um produto básico na mesa do brasileiro: arroz, feijão e ovo. Três coisas que não caem o consumo. Por quê? Porque o ovo é a alternativa de alimento proteico mais barata que existe. Então, eu creio que não vai acontecer. O grande problema é o aumento de custo de produção. Isso sim, isso impactou. A energia elétrica, no caso do arroz para irrigação, a questão dos insumos, os defensivos, tudo isso acabou subindo bastante. Então, impacta na formação de preço, impacta na rentabilidade do produtor. Vamos falar agora um pouquinho do mercado externo. Estamos vivendo o início de uma volta de um protecionismo impulsionado pelas políticas do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Diante dessa realidade, o ministro Marcos Pereira, da pasta da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, disse que está na hora do Brasil e o Mercosul avançarem para acordos adormecidos. Será que o Canadá está na mira já dos acordos comerciais? Será que pode ser um grande mercado? Para produtos agrícolas, eu creio que não. O Canadá, ele é um grande produtor de carne bovina, eu acho que e uma população muito pequena no Canadá. Nós temos que brigar na Ásia. Na Ásia, sim, nós temos que brigar. Lá você tem 60% da população, mais de 60% da população mundial. E é uma população que está aumentando a renda. Isso é importante. Ou seja, você passa de um patamar de muita gente, como o caso da Índia, que vivia abaixo da linha da pobreza, passa a ter renda, passa a aumentar o consumo de alimentos proteicos, ou seja, carne, vai demandar mais soja para a produção de carne branca, etc. Na Ásia, sim. O Trump é uma incógnita, ninguém sabe o que vai acontecer. Esse é um sujeito que veio, um populista americano, que prometeu muita coisa, não sei, agora na hora que... tem um ditado na política que é o seguinte: quando na campanha eleitoral é treino, né? Depois que assume o comando, aí é jogo. Então, treino é treino e jogo é jogo. Vamos ver qual é a posição dele no jogo, qual vai ser o comportamento dele no jogo. Porque o americano também depende de outros países, ele não é um autossuficiente em tudo, ele depende de outros países, tem muitos investimentos na Ásia, muitos investimentos nas Américas, e também tem que haver uma economia mundial crescendo, o PIB mundial crescendo acima de 3%, para que todo mundo possa aumentar a renda e aumentar o consumo. Eles também, eles vendem muito produtos de alta tecnologia, aviões, informática, etc., que tem que ter renda nos países para poder haver o consumo. O Trump é uma incógnita. Vamos ver a partir de 22 de janeiro qual é o comportamento dele no comando dos Estados Unidos. É a maior potência econômica do mundo, lógico que vai impactar. Agora, esses acordos que estavam sendo costurados, o Trans-Pacífico e outros, com certeza vai dar um congelamento no processo. Agora, qual vai ser o comportamento, especialmente da China, é uma incógnita. Qual é a reação da China? O ministro Marcos Pereira já sinalizou que tem interesse em fazer acordos comerciais com o Canadá. O Canadá também, mas é pequeno, é um mercado pequeno. Mas o grande mercado o nosso maior cliente hoje é a China, disparado. Se pegar produtos agrícolas, o nosso maior cliente de soja é a China, o nosso maior cliente é um segundo maior cliente de carne de frango, vai ser o grande cliente de carne bovina. Em alguns momentos esse ano já foi o principal comprador de carne bovina, está abrindo o mercado de carne suína para nós, ou seja, quando você pensa em agropecuária, a Ásia é o grande mercado. Você pega, o Canadá tem 28, 30 milhões de habitantes, pega uma China com 1 bilhão 350, 1 bilhão 380, com uma classe média de 380 milhões de pessoas. Ou seja, classe média que tem poder de compra. O maior consumidor de carro no mundo hoje são os chineses. O maior consumidor de vinho francês são os chineses. Ou seja, então você tem que dar um foco especial no mercado asiático. Esse sim. A Índia tem que abrir um pouco o mercado. A Índia é um mercado fechado, mas é um mercado de 1 bilhão e 100 milhões de pessoas, que 80% viviam numa abaixo da linha da pobreza. Mas em algum momento esse pessoal vai, na hora que a China a Índia continuar crescendo a economia, vai ter que haver uma distribuição de renda. E, consequentemente, esse pessoal vai demandar mais alimentos proteicos, vai demandar mais soja, vai demandar mais carnes.
Não carne bovina, porque alguns estados são hinduístas, não consomem carne bovina, mas frango, os estados que não são muçulmanos, a carne de suína, ou seja, você tem mercado. Hoje, o Japão é o maior cliente nosso de milho, o Vietnã foi o maior cliente de milho, ou seja, você tem um espaço grande. A Ásia, sim, a Ásia você tem que dar um enfoque todo especial em função do potencial de mercado. Para finalizar, vamos falar um pouquinho dessa possível safra recorde que acontece em 2017. Se isso acontecer, será que a infraestrutura, o Brasil vai ter infraestrutura de logística para estar suprindo essa necessidade? Vai suprir. Que custo, não sei. Porque você não tem estrutura. Nossas ferrovias não melhoraram muito pouco. Os portos nossos são os mesmos. Agora que parece que está aparecendo investimentos em novos terminais, porque no governo do lulopetismo, especialmente da Dilma, foi um retrocesso para o país. Tudo foi para o brejo. Não é só na parte da corrupção, tem a parte da incompetência também, que os caras eram muito, muito incompetentes. Não eram um pouco, eram muito incompetentes. Então, agora, daqui para frente, por que não está faltando energia elétrica? Porque houve uma recessão, há uma queda fantástica de consumo na área industrial, na área de serviços, então tem energia elétrica. Mas se o país estivesse crescendo 2%, 3%, já novamente nós teríamos problema de energia elétrica. Nós temos que mudar o modal de transporte, nós temos que ter mais ferrovias, nós temos que usar as hidrovias como usam a Europa, como usam o americano, nós temos que usar modais de transporte que sejam mais eficientes, gastem menos combustível e a um custo menor. A ferrovia nossa, se você pegar a Vale exporta dos 180 milhões de toneladas de minério de ferro. Ela coloca no porto, faz 1.000 quilômetros, de Carajás até o Porto de São Luís, quase 1.000 quilômetros, por menos de $20 por tonelada. $20 por tonelada são R$70, R$65. $20, nossa mandada de caminhão, nós pagamos o dobro disso. Ou seja, os portos nossos são caros, a máquina pública nos portos, o corporativismo, o custo, tudo isso é caro. Algum momento o Brasil tem que acordar e batalhar para reduzir esse chamado custo do Brasil. João, obrigado pela participação. Bom trabalho. Amanhã estaremos aqui de volta com um bate-papo informal do agronegócio com o João Pedro Curti Dias.